Gesiele Vendramini, do Canal Brasil. Boa tarde, Gesiele. Boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-las aqui, comemorando a estreia de Primavera nos Dentes, a história dos secos e molhados. Olha esse palco e o peso, gente. É incrível, né? O Canal Brasil, que há quase 3 décadas registra, produz, divulga e exibe a cultura brasileira, o cinema brasileiro, através das séries, dos programas, de uma série documental tão importante para a gente quanto essa. Essa banda, ela traz para a gente um debate importante sobre a liberdade, porque na década de 70 brigaram contra a ditadura, foram um exemplo de liberdade de expressão individual, política. Então, para a gente que sabe que essa é uma arte de verdade, ela transcende o momento e ela vai para as próximas gerações. Olha a importância disso nesse momento. Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Eu estou muito honrada de estar aqui ao lado dessas pessoas incríveis, exemplos para o Brasil. Muito obrigada à imprensa, à equipe do Canal Brasil, a palavra, a Paula Ferraz. Dizer também que é impressionante a história que vocês assistiram, vão continuar assistindo no Canal Brasil, pelo olhar sensível do Miguel de Almeida, pela produção incrível do Marcelo Braga e pelas palavras do poeta Paulinho Mendonça, junto com o Gerson, com o Emílio, com o Ney, maravilhoso, e o Willy. Então, dizer para vocês que é uma honra mesmo para o Canal Brasil. Obrigada, imprensa, obrigada por divulgarem e levarem essa história que define um país. Simone, com você. Obrigada. Então, vamos apresentar aqui a mesa. Miguel de Almeida, que é o roteirista e diretor da série. O Willy Verdalia, que é baixista, fazia parte da banda, né, do Secos e Molhados. O Emílio Carreira, também pianista. Gerson Conrad, em Mato Grosso, o produtor Marcelo Braga e o multiartista executivo Paulo Mendonça. Bom, o Primavera nos Dentes é uma série do Canal Brasil em 4 episódios. Ela vai estrear agora, dia 31, na sexta-feira, 9h30 da noite. E a cada sexta-feira, então, vai ao ar um episódio. É uma série que revisita a história dos Secos e Molhados, mas não só. Ela revisita o Brasil, o momento da história do Brasil, também um momento de muita efervescência cultural e, ao mesmo tempo, né, se a gente pensar contraditoriamente, um momento de um regime de exceção, de ditadura militar. Então, a dinâmica aqui da nossa entrevista, eu vou fazer algumas perguntas, depois eu abro para vocês e a gente vai intercalando. A gente tem microfones aí na plateia também, então quem estiver interessado em fazer perguntas é só... e depois se identificar, dizer qual é o seu veículo, por favor. Queria começar perguntando para o Miguel. Miguel, essa é uma história que já te acompanha há muito tempo. Você escreveu um livro, né? Primavera nos Dentes, um livro homônimo da série, e a partir daí você já vem numa pesquisa, né? Quando você pensa, por que você decidiu levar essa história para o audiovisual, fazer essa série, e o que você traz do livro, o que você acrescenta, como é que você pensa no modelo, né, no projeto da série? Obrigado primeiramente. Bom dia, né, a todos, um prazer estar aqui com todos, meus colegas da série, né? Agradeço a toda a presença. Simone, a série e o livro são, na verdade, são o mesmo projeto. Eu achava desde o início que os Secos Molhados, que até então não tinham um registro, vamos dizer, em forma de livro e tampouco em forma de série audiovisual, merecia esse registro. Por quê? Os Secos Molhados foi um grupo que durou pouco, um ano e pouco, na verdade, com dois álbuns, 2 LPs, como se dizia na época, vendeu mais de 1 milhão de discos e passou pela música brasileira como um fenômeno, como as pessoas diziam, era um fenômeno de vendas, um fenômeno, coisas que começam e acabam. Quando, na verdade, não era nada disso. Os Secos Molhados foi um fenômeno importantíssimo no ponto de vista político e cultural do Brasil naquele momento. Nós vivíamos em 72, quando surge o grupo, dezembro, depois 73 o álbum, 74 o segundo álbum, vivemos sob uma ditadura terrível, tanto que agora, domingo, nós teve a missa para os 50 anos da morte do Vladimir Herzog, certo? Que foi morto,
né? Um jornalista que não tinha nenhuma militância dentro da luta armada, mas era um personagem de oposição que foi morto pelos órgãos de segurança, e os Secos e Molhados com essa temática da liberdade e da individualidade. Eu achava que os Secos e Molhados mereciam esse registro porque, ao contrário dos demais da época, eles introduziam o que a gente pode chamar de espetáculo musical. O que era isso? Nós vivíamos na época do banquinho do violão, e os Secos e Molhados, principalmente a partir do Ney Matogrosso, introduz essa ideia de espetáculo musical, que é a persona musical. Ali nós não tínhamos Ney, não tínhamos Gerson, não tínhamos João Ricardo. Nós tínhamos 3 personagens que estavam vivendo uma história, estavam levando de uma maneira, uma viagem onírica, o público. E depois, os Secos e Molhados, só para terminar, colocam na macarronada de domingo da família brasileira a questão da sexualidade. A questão da sexualidade. Muitos vão identificar o grupo como se fosse algo andrógeno, que fosse, né? Cada um tinha a sua interpretação. Mas isso eles colocam nessa macarronada de domingo essa questão da sexualidade, que é logo abraçada. Olha que coisa que é engraçada, o pessoal fala que o Brasil é um país conservador, mas ela é abraçada principalmente pelas crianças e pelas mulheres, né? Lembrando que são justamente o movimento feminino que vai ajudar a derrubar a ditadura no país. Então vocês vejam como que essas interpretações sociológicas do país não resistem. Então eu achava que os Secos e Molhados poderiam contar essa história. Então nós temos aqui esse universo da música, o universo da poesia, na figura de Vinícius de Moraes, Solano Trindade, Paulo Mendonça, que é autor da letra de Sangue Latino, e temos o teatro. A série, pela primeira vez, traz aqui uma interpretação completamente diferente do que se faz sobre aquele movimento musical e cultural da época. Porque o teatro de vanguarda, oficina, teatro arena, tinha um projeto estético de inovação e de urbanização da linguagem cultural. Os Secos e Molhados, na verdade, é quem vai, de uma maneira radical, sintetizar tudo isso, na hora que leva para o palco essa movimentação, essa pintura, essa dança, né? E lembrando que todos eles quase vêm do teatro. O Ney era do teatro, é um ator, e fazia naquele momento, no Teatro Lúcio Escobar, uma peça. Então, eu acho que em resumo, já me estendi, eu acho que é essa a ideia. Eu acho que é interessante a gente perceber também que a gente pode dizer que os Secos e Molhados é, de alguma maneira, uma síntese de todo esse movimento cultural que acontecia na época, né? Porque ele traz o teatro de vanguarda, ele traz o cinema marginal também. Não à toa, Miguel, você utilizou várias cenas do Rei da Vela, do Bandido da Luz Vermelha também, então acho que a gente pode arriscar e dizer isso também. Eu queria dizer para a mesa, se durante a nossa conversa alguém tiver alguma coisa para acrescentar na resposta do outro, vocês fiquem à vontade, por favor. Antes de abrir para a plateia, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, você como produtor da série, queria que me falasse sobre toda a questão do imbróglio, né, da não participação do João Ricardo, como é que foi esse desafio que inclusive afetou em escolhas artísticas na série, né? O Emílio, o Willy fizeram toda uma trilha sonora especial por conta de não poder usar o repertório dos Secos e Molhados. Eu queria que você esclarecesse um pouco esse desafio. Primeiramente, bom dia, obrigado a todos pela presença. O imbróglio sempre sobra para o produtor, né? Então, nós tivemos aqui uma ideia de que a série estava praticamente pronta, é uma série que transcorre por praticamente 4 anos, desde a sua aprovação, com o Canal Brasil junto conosco nesse desafio de criar, né, uma linha do tempo, né, porque é uma série que traz o tempo dos Secos e Molhados, e não apenas sobre os Secos, né? Então, a gente trafega por esses anos de chumbo, né, a ditadura no pior momento no Brasil. E quando estávamos praticamente com a série pronta, nós tivemos essa surpresa, né, de ter que mudar o conceito, porque não poderíamos utilizar as grandes e principais canções deste grupo. E a partir dali, né, nós tivemos a ideia
de chamar esses artistas, esses rapazes, de novo, para o estúdio, depois de 50 anos que não se encontravam em estúdio, para viver essa emoção. E convidamos Paulinho Mendonça com Gerson para fazerem uma canção especial, que é uma canção Ouvindo o Silêncio, que encerra essa obra. E esses rapazes criaram mais 7 canções e uma de bônus para que a gente pudesse sonorizar essa série, trazendo o mesmo DNA, a mesma essência que eles fizeram nos anos 70. Então, para mim, como produtor, realizador dessa obra, junto com o Miguel, foi muito importante, porque nós realmente tivemos uma satisfação enorme em estar presente junto com esses artistas, grandes artistas, dentro do estúdio após 50 anos. Eu acredito que a série ganhou muito, né, Paulinho? Hein, Miguel? Ganhou muito, e ela traz agora um DNA que estava um pouco esquecido. Não esquecido para a audiência, porque Secos e Molhados é lembrado por qualquer jovem, ou seja, por quem viveu e pelos jovens hoje. Mas agora, trazendo com essas canções, eu acredito que a gente conseguiu resolver o imbróglio e trazer uma novidade para a audiência. Deixa eu só completar o Marcelo. Eu acho que como a gente fez uma limonada dessa questão toda, ou seja, nós temos canções novas feitas pelo Willy, pelo Emílio, pelo Gerson e pelo Paulo, e interpretadas pelo Ney Matogrosso. Então, nós poderíamos dizer que esse é o terceiro álbum dos Secos e Molhados, ou o terceiro álbum do grupo, que é o Willy, Emílio, Ney Matogrosso, Gerson, Paulo Mendonça. Tá? A partir daí eu queria que Willy e Emílio me falassem assim, desse desafio, né, desse convite de fazer essa trilha sonora atual, contemporânea, mas que remetesse à sonoridade dos Secos e Molhados. Queria que Gerson e Paulo Mendonça, compositores dessa música inédita, falassem um pouco também sobre essa composição e Ney Matogrosso sobre interpretá-la. Posso falar? Pode sim, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Willy Verdaguer, eu sou baixista dos Secos e Molhados e eu junto com o Emílio fizemos a trilha desse documentário. E quero dizer que tantos anos atrás a gente fazia shows e nós éramos muito reverenciados, né? Acabava um show, chegava todo mundo, falava como você toca bem, não sei o quê. Só que aí acabava o show e acabava tudo. Então, isso foi 50 anos atrás. Faz uns 20 anos atrás, com a chegada das redes sociais, de lá para cá eu recebo milhares de mensagens de parabéns pelo que eu fiz na época dos Secos e Molhados, com os Secos e Molhados. E isso veio brotar agora com o convite do Miguel e do Marcelo para participar desse documentário, porque não tinha as músicas originais, não podia ter. E fizemos, eu e o Emílio compomos essa trilha. Eu, da minha parte, não fui buscar nada em lugar nenhum, ela fluiu apenas, né? Foi saindo do jeito que tudo sempre saiu. Não havia, na época, mesmo na época dos Secos e Molhados, chegava o João Ricardo ou o Gerson com seu violão mostrando a música e a gente já saía tocando junto, aquilo que ficou nos discos, até hoje, aqueles 2 primeiros discos. É isso, satisfação enorme de participar disso tudo. Emílio? Oi, boa noite, bom dia. Não, boa tarde já, né? Passei pelo dia inteiro. Bem, eu me pegou desprevenido. Pensei que você fosse falar mais. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria imensa, né? Muito, muito legal poder estar vivendo esse momento agora, porque só aconteceu isso há 50 anos atrás, né?
Então, é um reconhecimento de um trabalho que foi muito legal. E até perceber que estamos todos aqui, né, juntos, estamos com saúde, fazendo um trabalho bacana. Então, tudo valeu muito a pena, né? Foi uma história muito bacana. E quando eu fico pensando, estava ouvindo agora o Willy falar, nós éramos jovenzinhos, né? E a gente pegou uma barra, né? Uma barra pesada, porque eu me lembro, por exemplo, que num determinado show no Nordeste, sempre muito lotado, aquela loucura toda que nós sabemos, e eu escuto, como a gente não consegue ver a plateia, eu escuto daqui, me lembro bem aqui, Emílio, eu não entendi nada, porque nós estávamos tocando, né? O Ney lá na frente, o Gerson, João Ricardo, Emílio, como? Eu fiquei tão apavorado, não sei se você lembra disso, nem comentei com você. Nós fomos para o hotel e eu falei, vamos fazer uma reunião aqui para saber o que é isso, porque eu não estou entendendo. Como, Emílio? Né? E a gente ficou assim, sabe? A gente não acreditava naquilo que estava acontecendo. Então, são muitas recordações, muitas coisas boas que me ajudaram na minha formação. Então, a alegria de estar aqui agora é muito grande e eu quero agradecer a todos vocês, que vocês fazem parte da minha vida. Gerson. Alô? Estamos ouvindo. Agora. Boa tarde. Queria que você me falasse sobre como foi compor essa música junto com Paulo Mendonça para esse propósito da série, né? Pensando um pouco nessa sonoridade dos Secos e Molhados. Como é que foi esse processo em conjunto com o Paulo? Então, eu poderia parafrasear o meu queridíssimo amigo aqui, Emílio Carreira, que disse: nós fizemos como fazíamos. Não foi isso que você falou? Exatamente assim. Mas a música, né, ouvindo o silêncio, particularmente, ela tem uma característica muito interessante, que foi o seguinte. Marcelo e Miguel solicitaram ao Paulinho Mendonça que escrevesse uma letra para que eu compusesse uma música para encerramento dos episódios, né, da minissérie Primavera nos Dentes. Aí, Paulinho estava no Rio, me mandou a letra pelo WhatsApp. Eu, quando estava lendo pela segunda vez a letra, percebi que eu estava não lendo, mas cantarolando. Né? Eu falei, como é que isso é possível? Né? Uma letra que era inédita, que eu estava pegando naquele momento. Né? Aí, essas coisas que a gente não explica. Né? Eu havia composto uma melodia na época dos Secos e Molhados, talvez para o segundo trabalho, para a continuidade dos Secos e Molhados, se tivesse continuado, né, sem a dissolução, e que já tinha ficado engavetada. Né? E quando o Paulinho me apresenta a letra, eu descobri que eu não precisava mudar uma vírgula, porque a melodia ficou esperando aquela letra, né, chegar para vesti-la. Né? E foi assim que surgiu Primavera nos Dentes. Então, ela é interessante porque, como foi uma música que eu compus na época, em 1973, ela tem o DNA, na verdade, né, da época. E isso vestiu de uma maneira brilhante para mim explicar, né, todo esse processo dos episódios e como música final de apresentação. É basicamente isso. Ô, Paulo, eu queria que você me falasse um pouco dessa composição. O Paulo, para quem não conhece, ele é como se fosse dos Secos e Molhados, né, Paulo? Ele é compositor da música Sangue Latino, junto com João Ricardo. Enfim, então é totalmente impregnado da banda e do momento. E como é que foi fazer essa composição, Paulo? Boa tarde.
Bom, ela surgiu a partir de uma solicitação do Marcelo e do Miguel diante dessa dificuldade que eles estavam enfrentando por conta da não possibilidade de uso de algumas das músicas de Secos e Molhados. A partir daí, precisavam a gente tinha uma trilha, ou seja, a trilha que o Willi e o Emílio produziram, mas não tinha uma música de encerramento. Eles julgavam ser importante ter uma música que tivesse as características de Secos e Molhados para encerrar a série com o que eles entendiam que poderia ser uma chave de ouro. O meu sentimento, ou seja, e eu acho ótimo que isso aconteça, porque eu escrevi um texto impregnado pelo mesmo sentimento de contestação que eu escrevi as outras letras que fiz na época dos Secos e Molhados. 50 anos depois, eu ainda continuo podendo me indignar com algumas coisas. Essa letra, ela teve uma... Eu penso que nós estamos vivendo um momento onde se fala muito e se escuta pouco. E eu acho que eu procurei reproduzir isso nessa letra. Ou seja, e o Gerson teve a felicidade de reproduzir um clima de Secos e Molhados através dela. Mas, basicamente, foi assim que a gente espera ter encerrado bem essa série. Ney, e você, como é que foi revisitar esse momento lá dos anos 70, interpretando essa composição nova que traz esses elementos que todos eles falaram, Willi, Emílio, Gerson e Paulinho? Olha, para mim foi uma coisa mais ou menos normal, assim, porque eu sabia desde o começo da história do livro, depois fiquei sabendo que seria transformado em alguma outra coisa, e estar com eles, para mim, era uma coisa normal, assim. Quantos anos nós ficamos juntos na estrada, né? Então, para mim, foi fácil, Agora, eu queria destacar uma coisa aqui para vocês. Eu vi os 2 capítulos e eu estava com medo de uma coisa, que tivesse alguém falando mal de alguém. Não tem. Isso não existe. Sabe? Quer dizer, é um outro passo dado mesmo, assim, porque ninguém está falando mal de ninguém, porque eu me sentiria mal estar dentro de um projeto para falar mal de alguém, né? E não é o caso. Não é o caso. Lamentamos não ter as músicas, né, que são todas maravilhosas, continuarão sendo, mas resolvemos de uma outra maneira que também está muito bom. Eu, quando vi, eu percebi que tinha umas vinhetas assim, instrumentais que eu dizia assim, meu Deus, parece que é o Secos e Molhados mesmo, que era, né? Era mesmo princípio, né? Eu sentia uma influência daquela época nas composições, né? De agora, né? E é muito interessante. É um momento engraçado, né? Sim, porque 50 anos depois eu achava que ninguém mais nem ia me lembrar, né? Mas está tudo certo. Aí eu acho que vai dar muito certo e que as pessoas vão gostar, sim. Mas de alguma maneira você sempre permaneceu com os Secos e Molhados, no sentido de que você volta e meia canta alguma música do repertório. Canto sim, canto repertório. Como é que eu vou abrir mão desse repertório bom desse jeito, né? Então eu vou variando. Alguns momentos eu canto uma, outros momentos eu canto outras, mas eu gosto muito desse repertório, sim. Atualmente você canta qual? Tem alguma dos Secos no show atual? Estou cantando atual? Fala e agora eu pirei de vez. Estou cantando Fala, estou cantando Vira, que ninguém esperava que eu cantasse o Vira de novo, né? Mas eu estou cantando Vira, porque eu estou fazendo um show que já estou fazendo há tanto tempo, começou em 2019, que eu estou mudando o repertório para eu também não ficar cansado dele, né? Então eu estou botando muitas coisas que eu já cantei, tem essas 2 do Secos e Molhados, tem Casinha de Sapê, tem um monte de coisa nova. Não é nova, um monte de coisa nova no show, né? A Balada do Louco. Então é isso.